pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Omnicast. Hoje eu vou apresentar para vocês o quadro especial chamado O Show de Cast, onde eu vou trazer uma análise completa de algum filme em específico, comentando os detalhes mais importantes e que também podem ter passado despercebidos para vocês. Vou trazer nesse quadro, a maioria vão ser filmes do tipo em que te fazem ficar pensando 3 dias seguidos sem dormir. Pessoal, esses filmes de quebrar a cabeça. E o escolhido de hoje é o filme Ilha do Medo, do grande diretor Martin Scorsese. Falando em Martin Scorsese, fiquem ligados que em breve eu vou trazer uma análise completa do diretor Martin Scorsese, trazendo também meus filmes favoritos dele, então fiquem ligados que em breve vamos ter um especial só para esse magnífico diretor de cinema. Bom, e nesse quadro Show de Cast, a abordagem vai ser um pouco diferente. Vamos deixar critérios mais avançados no centro, de forma que eles tenham mais destaque, mas não vamos causar nenhuma confusão no processo. Eu vou falar um pouco mais sobre a direção, sobre a arte, sobre um enredo de uma forma mais profunda, as mensagens que ele pode nos transmitir e tudo mais. Então, pessoal, vamos lá. Bom, o filme Ilha do Medo é do ano de 2010, ele está disponível nas plataformas da Netflix e da Amazon atualmente. Foi dirigido, é claro, como eu disse, pelo Martin Scorsese e tem como os protagonistas os atores Leonardo DiCaprio, respectivamente fazendo o papel de Ted Daniels, e Mark Ruffalo fazendo o papel de Chuck, que é o parceiro, o detetive parceiro do Ted. Vocês vão entender aos poucos, pessoal. Bom, a premissa do filme é até simples, de certa forma. Começa com os dois detetives, o Ted e o Chuck, indo até essa ilha onde fica um sanatório, um hospital psiquiátrico. E nesse local eles vão procurar uma paciente que está sumida. Eles são chamados lá para procurar essa paciente que se chama Rachel Solando. E é aí que toda a trama começa. Bom, gostaria de deixar avisado aqui que a partir de agora vão começar os spoilers. Então, fiquem ligados. Pois então, pessoal, já vou avisando mais uma vez que agora os spoilers vão começar realmente. Então, se você não tiver assistido ainda, mesmo o filme sendo um pouco antigo, existe a grande possibilidade de você ter perdido essa obra. Recomendo que você vá lá nos filmes da Amazon ou da Netflix e assista primeiro e depois volte para a nossa análise para poder apreciar essa grande obra por completo. Bom, falando em roteiro, seria impossível não comentar esse filme sem entrar neste assunto, que é uma parte mais importante da obra, que é o roteiro e o enredo, mas principalmente um ponto-chave, que é o plot twist que ocorre logo no fim do filme. Plot twist esse que eu vou explicar mais pra frente. Mas para podermos chegar nesse ponto, algumas coisas vão ter que ser lembradas aí para quem já viu o filme ou para quem não assistiu. Vai ser aí um breve, bem breve resuminho sobre o que acontece. Bom, depois que eles chegam à ilha, o detetive Ted Daniels e o Chuck, o Ted começa a passar por acontecimentos um pouco estranhos. Ele começa a se sentir mal, sentir um pouco doente. E ele acha que é porque ele está sendo dopado pela instituição. É algo mais ou menos assim. Ele começa a pensar que ele está fazendo parte de uma conspiração. Mas na verdade não é nada disso. Bom, antes disso tudo, devemos também saber que o Ted ele tinha um objetivo principal antes de chegar nessa ilha, que ele, claro, foi lá para investigar o sumiço dessa paciente, a Rachel Solando, mas ele também queria encontrar outro paciente, um tal paciente chamado Andrew Ladies. E quem é Andrew Ladies? Bom, o filme nos diz que esse paciente chamado Andrew Ladies, na verdade, incendiou o apartamento de Ted há certo tempo com sua esposa dentro dele. Temos até alguns flashbacks do Ted abraçando sua esposa. E nessa cena é muito interessante, porque acontece um flashback
e o Ted está abraçando a esposa, e nesse momento a arte do filme se entrelaça muito bem com o enredo, nos mostrando a esposa do Ted, primeiramente molhada, de certa forma, assim, os cabelos dela, como se ela tivesse acabado de sair da água, por exemplo, e logo em seguida ela não está mais dessa forma e se transforma em cinza. Sim, isso mesmo. É uma cena muito interessante visualmente, muito bonita, muito bem feita, mas também tem algo que se torna presente no filme inteiro, que é o duelo entre fogo e água, que é muito interessante. Eu vou explicar agora um pouco. O filme utiliza essa parte gráfica entre fogo e água para nos apresentar duas versões de um mesmo fato, sendo teoricamente o fogo uma versão mentirosa, uma versão falsa, e a água uma versão verdadeira. E é por isso que também em alguns momentos do filme o protagonista Ted ele tem aversão à água. Por exemplo, quando ele está no início do filme dentro do navio, ainda nem sequer chegou à ilha, e ele está tendo uma espécie de enjoo. Na verdade, ele não tinha enjoo do mar, mas sim por estar cercado da água, pessoal. Então, esses pequenos detalhes usados graficamente mostram que o diretor teve muito empenho para conseguir alocar o enredo e também a arte do filme para passar para o telespectador essa mensagem. Então, se você for assistir novamente ou se está lembrando agora, vai conseguir perceber que a água representa a verdade, devido ao fato que eu vou explicar daqui a pouco, e o fogo, mentira. Então, por que a água representaria verdade? Aí devemos voltar um pouco, até mesmo antes do filme teoricamente começar, quando o Ted ele ainda era um delegado e ele chega em casa depois de um dia de trabalho. E existe um outro detalhe muito interessante nessa cena, para falar a verdade, que a primeira coisa que o Ted faz quando ele chega em casa é beber um gole de alguma bebida alcoólica que ele tem guardado num balcão. E esse detalhe é muito importante porque ele nos mostra que o Ted tinha problemas com bebida, ou seja, é um pequeno detalhe que ajuda a construir a motivação da própria história. E o Ted, quando ele chega em casa, ele toma essa bebida e depois ele sai para o lado de fora, encontra sua esposa totalmente molhada, como se ela tivesse acabado de sair da água, exatamente como no flashback. E então ele descobre que a esposa, que tinha problemas mentais, tinha matado os próprios filhos. É bem pesado, galera. Então o Ted ele fica em choque, tira os corpos da água. E ele, no momento de fúria, de pânico, acaba atirando nela, pessoal. Então é por isso que a água representa a verdade, uma verdade que ele quer reprimir ao final. Então por isso, o Ted ele começa a sofrer, devido a esse incidente com a esposa, de amnésia pós-traumática, porque ele se culpa pelo que aconteceu por ter negligenciado os problemas mentais da esposa. Então é isso, pessoal. E então agora a gente vai ir para o próximo ponto, que a gente vai falar um pouco mais sobre o twist. Então chegamos agora ao final do filme. Claro que avançamos um pouco, alguns detalhes ficaram perdidos, porque ficaria extremamente longo o quadro se eu fosse falar todos, talvez um pouco confuso. Então agora vamos ver uma versão de Ted um pouco mais violenta, porque ele está chegando perto da verdade. Então quando o filme chega perto do fim, Ted ele é tratado agora como um paciente, não mais como um detetive, devido às coisas que ele está fazendo ali nessa instituição, agindo com violência contra pacientes e guardas e etc. para a sua busca da verdade. E no decorrer de tudo isso, Ted descobre, teoricamente, que num farol que fica perto da instituição seriam feitas as lobotomias, pessoal, exatamente da tal conspiração que Ted acreditava estar participando. Ele então acredita que seu amigo Chuck, seu parceiro, que sumiu,
na verdade foi levado para esse lugar. Então ele vai até lá para tentar descobrir o que está acontecendo nesse farol, se realmente é o que ele está pensando. E é claro, até ele chegar aí, rolam alguns diálogos interessantes, por exemplo, com ele mesmo conversando com a tal Rachel Solando dentro de uma caverna que ele achou na ilha. Só que nessa cena em específico, caso vocês se lembrem, ou se forem assistir o filme, ele fala com ela e ele tem um detalhe muito interessante, que ele está sempre esfregando as mãos, ele está sempre tremendo também, ele está falando com ela numa caverna e em frente a uma fogueira. E ela diz para ele que esses efeitos que ele está sentindo têm a ver com os mantimentos que o pessoal da clínica está dando para ele, que ela também já teve que lidar com isso e etc. Só que depois que você perceber o twist, você vai perceber que na verdade ela não estava exatamente ali, ele não estava conversando com ninguém, não existia nem mesmo a fogueira. Então, pessoal, esse é um detalhe muito interessante dos gestos que ele faz, dos tremores e etc., que você vai poder associar à não existência de calor ali, ou ele não estar conversando com alguém, e etc. Falando em fogo, existe um outro detalhe muito interessante que tem a ver com o parceiro dele, o Chuck, que na verdade sempre acende os cigarros para ele durante o filme. E esse é um detalhe muito interessante porque depois do twist vocês vão perceber que o Ted não poderia ter acesso a fogo, a um isqueiro, por exemplo. Então o Chuck sempre acendia o cigarro para ele. Então, depois que eu explicar, ou se você já assistiu, você vai entender do que eu estou falando. Então, o Ted chega a esse farol e ele entra e percebe que na verdade não existe nenhuma sala cirúrgica ou mesmo algum paciente sendo lobotomizado ou algo do tipo. O que ele encontra é o diretor da instituição e lá acontece toda a parte mais importante do filme. Nesse farol, o Ted descobre que na verdade ele seria o próprio Andrew Ladies, o paciente que ele estava procurando. O diretor então explica para ele que, aliás, Ted Daniels seria um anagrama para Andrew Ladies, como também Rachel Solando seria um anagrama para o nome da esposa de Ted, que o nome verdadeiro da esposa dele, a que morreu, que ele acabou matando, se chamaria Dolores Channel, ou seja, um anagrama, ou seja, Rachel Solando, na verdade, seria um anagrama para Dolores Channel. E se você não sabe o que é um anagrama, é quando você tem uma palavra e você usa as mesmas letras destas palavras, dessa uma ou mais palavras, para criar outra coisa. Então é isso, ele mudou mentalmente os nomes e criou toda uma história diferente, quando na verdade ele estava perseguindo a si mesmo. Então quando ele persegue esse tal paciente Andrew Ladies na ilha, ele na verdade está perseguindo a verdade. Pois se ele encontrasse Andrew Ladies, ele encontraria a própria verdade. É um pouco confuso, mas uma fala que deixa tudo um pouco mais claro, um diálogo que ele tem com um paciente, que diz assim, o paciente diz para ele que se ele não poderia encontrar a verdade e matar Andrew Ladies ao mesmo tempo, porque isso não seria possível, porque se ele encontrasse a verdade, ele voltaria a ser o Andrew Ladies e não mais Ted Daniels. Ele também descobre que ele está preso nessa instituição, mas não como um detetive, e sim como um paciente. Outro detalhe importante da trama é que Chuck, o parceiro que está sempre com ele, seria o seu psiquiatra, o psiquiatra da instituição que está responsável por cuidar de Ted. E toda essa parte de detetive, Rachel Solando sumida e etc., não faziam mais do que parte de uma grande encenação para tentar curar Ted, ou Andrew, como preferimos, de sua condição, que é a amnésia pós-traumática ou APT. Outro detalhe muito importante nisso tudo
é que na verdade existe o processo de lobotomia nessa ilha, mas que na verdade é um processo muito utilizado para tratar de pessoas com alguns tipos de problemas mentais. Era mais utilizado antigamente, mas hoje em dia é ainda utilizado em certos lugares, e na ilha era um dos processos mais utilizados por um dos médicos. E por isso, o diretor, que é contra esse processo de lobotomia, criou toda essa encenação para tentar trazer o Ted de volta a si, sem precisar passar por esse procedimento. Bom, isso nos leva à cena final, onde temos Ted e Chuck sentados um ao lado do outro, e daí até mesmo a arte da ilha, que era totalmente coberta por neblina e nublada, muda, porque vemos que Ted alcançou a verdade, e até mesmo a ilha era uma mentira criada por ele. Todo o clima da ilha e etc. era uma mentira. Então, nessa última cena, temos um clima mais ensolarado, com cores mais vibrantes, no tom de laranja, principalmente, destoando do tom cinza do início. E temos Ted sentado ao lado de Chuck, e Chuck espera que Ted fale algo para avaliar como ele está. Ted então sugere que os dois deveriam dar um jeito de fugir da ilha, e ele fala como Ted Daniels, o detetive, não como Andrew Ladies, que é ele mesmo na verdade. Então ele volta ao papel de detetive, mesmo já estando curado. E ele pergunta pro Chuck, que é o psiquiatra no caso, uma frase muito icônica. Ele diz assim: é melhor morrer como um homem bom ou viver como um monstro? Então ele se levanta e se direciona ao médico, que é especialista em fazer as lobotomias, e o filme acaba assim. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? Teddy? O que dá para entender, pessoal, é que o Ted, mesmo já estando curado, ele não poderia aguentar todo o peso da culpa e etc., do trauma que ele teve. Então ele preferiu acabar com a própria vida, já que a lobotomia basicamente transforma uma pessoa em um vegetal. É isso, pessoal. Esse foi Ilha do Medo aí, com muitas mensagens interessantes no filme. É um filme extremamente bom, que eu recomendo para vocês assistirem, se não tiverem assistido ainda. E se já assistiram uma primeira vez, eu recomendo que assistam duas, porque tem muitos detalhes muito interessantes que vão passar despercebidos com certeza na primeira vez que vocês assistirem. E então é um filme que deve ser visto com certeza mais de uma vez, e eu realmente gostaria de poder passar mais detalhes sobre o filme, mas acabaria ficando muito longo e muito confuso, pessoal. Então é isso. Obrigado e até a próxima.